eu me chamo Isis, a paz do Senhor. Eu fui convidada para falar sobre um tema que é tabu e que muitos têm vergonha de falar. É sobre sexualidade. Será que nós, jovens, podemos falar sobre isso? Mas afinal, o que é sexualidade? O que vem na tua mente quando fala sobre isso? Sexo? É prostituição? Homossexualidade? Masturbação? Lascívia? Mas afinal, o que é sexualidade? Se você está curioso ou passa por alguma crise nessa área, está no lugar certo. Porque sexualidade, ela é a expressão do que sentimos, de que nós somos conosco, para o outro e com Deus. Deus nos fez para sermos seres relacionais. E isso é sexualidade. É a forma como nós nos relacionamos com o mundo e conosco, como acabei de falar. E segundo a OMS, diz que sexualidade ela é energia que nos motiva por encontrar amor, contato, ternura e intimidade. E ela interage-se no modo como sentimos, movemos e somos tocados. Então a sexualidade ela influencia os nossos pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também a nossa saúde física, emocional. Então, a sexualidade, ela nos impulsiona a realizar trabalhos que nos direciona a encontrar afetos e relacionamentos. Então, por isso, quando nós ouvimos sobre sexualidade, nós não estamos só falando sobre sexo. E eu sei que é um tema também, é tabu, não está só ligado a isso, mas é toda a busca de contato, prazer, afeto que está presente nela. Exemplo, quando você vê um bebê, até mesmo você quando era um bebê, quando essa mãe te pegava no colo, ela te colocava para amamentar, te colocava no seio, e ela olhava para você, você olhava para ela. Aquele contato da criança com a mãe, o cheiro, o toque, a boca sugando o leite materno. Isso é afeto, isso é contato, isso é prazer também, isso é relacionamento. Então, a sexualidade está dentro disso, está dentro desse entendimento, desse relacionamento. A criança com a sua mãe, ela se relaciona com o olhar, com o toque, com a carícia, né? E assim também é Deus conosco. Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele se relaciona através da palavra, através da natureza, da oração. Existem várias formas de se falar com Deus. E Deus nos criou para ter esse contato com Ele. Então, quando fala sobre sexualidade, é falar sobre essa energia que busca contato e afeto. Em vista disso, a sexualidade está se referindo à expressão de quem eu sou. Mas o que acontece é como eu expresso isso. Então, desde quando eu aprendi, né, desde quando fui amamentado, cuidado e orientado, eu vou saber expressar quem eu sou para o outro. E é sobre esse tema, dentro da sexualidade, que eu quero falar com vocês. E a pergunta que eu deixo é: quem você é? Você parou para pensar sobre isso? Para se questionar sobre isso? Porque hoje, o que tem tido dentro da nossa juventude é crise de identidade. Dúvida de quem nós somos. E quando você faz essa pergunta para você, você consegue responder? Você consegue ter uma resposta clara sobre isso? Porque eu quero trazer um exemplo aqui, nesse momento, sobre um homem da Bíblia. Uma história da Bíblia de um homem que teve uma crise de identidade. Mas ele foi um homem que liderou o povo no deserto. Um homem também que, na frente do faraó, conseguiu trazer a revelação de quem Deus é para esse homem, para faraó.
através das pragas. Mas antes dele executar tudo isso, ele teve crise de identidade. E quando Moisés estava lá, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, ele passou por uma sarça. Estava pegando fogo. E ele viu que aquele lugar é diferente. E ele ouviu a voz sobre tirar as sandálias, que o lugar é santo. E ele percebeu que estava falando com o próprio Deus. E Deus começou a falar para ele. E ele falou para Deus, mas quem eu sou? Quando Moisés fez essa pergunta, ele mostrou que ele estava tendo dúvida sobre quem ele era. E Moisés, ele tentou mostrar para Deus a dificuldade que estava tendo naquele momento, revelando a sua incapacidade, revelando que não era capaz, que não se sentia apto. Mas quando Moisés trouxe isso para Deus, Deus não veio explicando para Moisés quem ele era, falando das suas credenciais, mas ele veio se apresentando quem ele era, o eu sou. Então, Deus, a partir daquele momento, começou a se apresentar a Moisés. E a partir daí, eu trago para vocês sobre isso. Que quando nós apresentamos as nossas crises ao Senhor, Ele se apresenta quem Ele é. Ele acolhe, Ele ouve, Ele entende. Mas Ele também se apresenta. Porque a história não é sobre mim, mas sobre o resultado da interação de quem eu sou com Deus. Então Moisés estava tendo uma interação com Deus naquele momento. Moisés estava falando a Deus sobre como estava o seu coração, com crise de identidade, sem saber quem ele era. Então falar sobre sexualidade nesse primeiro momento, eu quero falar verdadeiramente sobre eu e você. Primeiramente, vamos entender como nós estamos se enxergando diante de Deus, diante do mundo, diante do outro. Então, quando você busca a resposta sobre quem você é, essa resposta veio de Deus, do outro ou de você? E eu quero traçar aqui 3 aspectos sobre quem eu sou. Primeiro aspecto, sobre o ego. Quando Moisés, ele se olha e se define, vamos dizer assim, Moisés se olhou para o espelho, né? Ele se define dizendo, eu sou fraco, não consigo falar, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não sou especial. Quando Moisés, ele começa a trazer essas frases, ele está se colocando como referência, como parâmetro, sobre ele mesmo, sobre os pensamentos dele. E hoje, nós ouvimos frases na sociedade sobre meu corpo, minhas regras, posso ser quem eu quiser. Ou seja, colocamos o homem nesse lugar de definir a nossa identidade. E o segundo ponto é sobre alter. Alter referência. Quando é a voz do outro. Ou seja, o que meu pai diz que eu sou, eu sou. O que meu professor diz que eu sou, eu sou. O que o meu pastor diz que eu sou, eu sou. Se meu pai diz que eu sou incompetente, eu sou incompetente. Se meu pai diz que eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso. Se minha professora diz que eu sou burra, eu sou burra. Se meu pastor diz que eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso. Se meu líder, diz que eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Ou seja, eu sou a partir daquilo que o outro diz que eu sou. E essa é a segunda referência de definir que nós somos através das palavras do outro. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre Theo. É a referência que adotamos e dizemos que saiu da boca de Deus. E agora eu pergunto para vocês,
Qual das 3 definições tem regido os seus pensamentos em dizer quem você é? Qual é a sua identidade? Porque quando você tem crise de identidade, você não tem sua crise só com você. Você tem crise de se relacionar com Deus. Crise de se relacionar com outro. Mas a partir do momento que você entende, está tendo essas dificuldades, essas crises, e você procura a pessoa certa para falar, que é Deus, você começa a se conhecer. Porque quando você começa a conhecer Deus, você passa a conhecer quem você é. Então, quando falamos sobre sexualidade, é a expressão de quem eu sou. E eu fecho perguntando para você, nesse momento, de fato, você sabe quem você é? E se você não sabe, eu quero aconselhar a se ajoelhar nesse momento, a orar, a buscar de Deus a sua verdadeira identidade. Porque Ele tem uma verdadeira identidade para falar para você. Porque só Ele sabe quem você é. Os outros não te definem. Mas Deus, Ele pode dizer quem você é. Porque quando Deus, Ele foi ter esse encontro com Moisés, não foi só primeiramente para fazer um convite, para dizer que Ele seria o homem que iria salvar uma nação, que iria resgatar o povo da escravidão. Mas primeiramente para fazer Moisés se enxergar e olhar para dentro de si e ver quem ele era. Porque quando Moisés pôde reconhecer quem Deus era, Moisés, ele percebeu que ele não só estava sozinho, mas sabia quem ele era. As vozes não definiam quem ele era, mas a voz de Deus. Sim. Por isso que Moisés aceitou essa tarefa de ser líder. Porque primeiramente ele teve um encontro com Deus para olhar para dentro de si. E é nesse convite que eu faço para você, nesse momento. Olhe para dentro de si. Para nós lidarmos com as nossas crises, precisamos sermos verdadeiros, dar nomes e conversar com Deus. Eu te encontro no próximo momento, no próximo etapa. Eu confesso também que eu tenho crise de identidade também. Eu tenho ainda crise de identidade. Às vezes tem algumas vozes que às vezes ficam ecoando dentro de mim, dizendo que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Eu luto com isso. Toda vez que eu pego a Bíblia para meditar e eu começo a ouvir Deus falando para mim sobre quem eu sou. Pergunta para Ele. Ele é o mais interessado em falar com você, em dizer quem você é. Amém? Espero que esse tempo que nós tivemos juntos foi um tempo precioso para você, porque para mim foi. E muito obrigada porque você ouviu até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!